Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Francisco Xavier, que juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus é o padroeiro universal das missões. Quem foi este santo? São Francisco Xavier nasceu de uma família que era ao mesmo tempo basca e navarra, no reino de Navarra, no castelo da sua família em Xavier. Então, na realidade, Xavier não é o sobrenome dele, mas é o lugar de onde ele vem. Se diria então que ele é São Francisco de Xavier. Mas, seja como for, o fato é que ele, ainda menino, foi enviado pela sua mãe para estudar na França. Exatamente porque havia um conflito entre o reino de Navarra e os castelhanos, e a sua mãe não queria que o seu filho estudasse nas universidades dos invasores. O fato é que Francisco providencialmente vai para Paris e ali se encontra com Inácio de Loyola, que funda a Companhia de Jesus e logo ele se oferece para ser missionário. O reino de Portugal pede a Inácio de Loyola missionários para as Índias e Francisco é designado. Ali ele vai e nós podemos dizer que depois de São Paulo, talvez São Francisco Xavier seja o missionário cristão que mais converteu pessoas e mais batizou pessoas em toda a história do cristianismo. Ele mesmo diz que eram tantas as conversões que o seu braço se cansou de batizar as pessoas. O seu braço já não tinha mais forças para batizar, tantas eram as pessoas que estavam sendo batizadas. Hoje, a relíquia deste braço cansado de batizar cristãos encontra-se na igreja do Gesù, em Roma, e nós podemos ali venerar o grande Francisco Xavier. Mas nem tudo foram glórias na vida deste grandioso missionário. As pessoas que se convertiam nem sempre permaneciam na conversão porque Francisco Xavier encontrou uma dificuldade: o contra-testemunho dos cristãos. Ou seja, havia muitos que se convertiam daqueles povos asiáticos, mas quando eles viam os portugueses que já eram convertidos, mas não viviam as virtudes cristãs que eram pregadas, eles então também se adaptavam e começavam a viver o cristianismo juntamente com suas antigas religiões. Praticavam o cristianismo, mas tinham os seus deuses escondidos. Isso nos leva aqui também a fazer uma séria reflexão. E nós? Nós, será que não estamos convertidos e temos os nossos deuses escondidos? Nós também, será que, de alguma forma, não somos cristãos superficiais e, com o nosso contra-testemunho, estamos ajudando tantas outras pessoas a negociar a sua conversão? Ou seja, escolhemos a Deus, escolhemos Jesus Cristo como Deus, homem verdadeiro, queremos dar a nossa vida a Ele, mas lhe prestamos um culto somente com os lábios, enquanto o nosso coração se ajoelha diante de outros deuses, secretamente. Francisco Xavier, incansável, não desistiu. Começou então a catequizar as crianças, para ver se, pelo menos, se de pequenino consegue se torcer o pepino e fazer com que as crianças seguissem verdadeiramente o caminho da conversão e da santidade. Ele escreve nas suas cartas, como apaixonado missionário, a vontade que ele tinha de ir pelas universidades da Europa e pegar os homens pelo colarinho e dizer: mas vocês sabem quantas milhares de pessoas perecem no fogo do inferno simplesmente porque vocês comodamente, na burguesia de um cristianismo acomodado, não se importam em ser missionários? Francisco Xavier é exemplo de missionário, é intercessor das missões, mas não somente isso, é uma provocação para que nós também sejamos missionários. Missionários com a palavra, mas também com a coerência da nossa vida,
para que não prestemos culto a Deus com os lábios, enquanto o nosso coração se ajoelha diante de ídolos secretos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.